Olá, meus amigos. Sou o professor Eduardo Brito e queria colocar uma pergunta para vocês. Vocês já viveram algum momento de maiores desafios no seu dia a dia, no seu trabalho, que se gerasse algum tipo de estresse em função de metas que não foram alcançadas, em função de grandes demandas, em função de desavenças com o fornecedor, com o consumidor, não é? Ou mesmo entre colegas de trabalho? Toda vez que isso acontecer, nós estamos vivenciando um conflito, que pelo que vocês estão vendo, é um encontro de duas partes mediante um antagônico. Esse encontro de duas partes ele acontece porque há algo comum entre as partes, e o antagônico porque há uma forma diferente de ver o que é comum entre as partes. Os conflitos, amigos, fazem parte do dia a dia de todo profissional, quer seja ele empregado de uma empresa, quer seja ele dono do seu próprio negócio. E ele também acontece em nossas casas, não é verdade? Então, falando um pouquinho mais sobre o conflito, esmiuçando, eu vou comentar com vocês a respeito de 3 conflitos que fazem parte constante do nosso dia a dia. O primeiro deles é o conflito de ordem interpessoal, é aquele oriundo de dificuldades de relacionamento entre pessoas. Muito comum, normalmente as pessoas se encontram em seus ambientes de trabalho já formadas, com visões já solidificadas, o que pode evitar diferentes pontos de vista e potencial atrito, potencial conflito. O segundo são origens intrapessoais. São aquelas pessoas que aportam para dentro do ambiente de trabalho alguma dificuldade vivida em suas vidas pessoais. Dificuldades de relacionamentos, metas não atingidas, dificuldades de honrar seus compromissos, ou qualquer outra que aconteça fora do trabalho que impacta as pessoas nelas mesmas, né, e gera conflitos de origem intrapessoal. E o terceiro, também é bastante comum, são os de origem organizacional. O que quer dizer? Quando a empresa não oferece ou, por outro lado, demanda resultados ou não oferece as condições necessárias para que as pessoas trabalhem, exerçam seus trabalhos de forma adequada, ou, por exemplo, existem verbas contingenciadas e expectativas de investimentos superiores àquelas verbas. Qualquer situação que esteja nas mãos da empresa, que tenha origem na empresa, nós verificamos que são origens organizacionais. Então, esses 3 quesitos, essas 3 origens, interpessoal, quando acontece entre as pessoas, a organizacional, quando nós temos a participação da empresa como geradora de pontos de conflitos, e temos a intrapessoal, quando se aporta às empresas ou às nossas atividades empresariais alguma coisa de fora, não pertencente àquele contexto. Okay? E como tratá-los? Amigos, como tratá-los? Se a definição de conflito é o encontro de partes perante um antagônico, se há esse encontro, há alguma coisa em comum. Não é? É essa coisa em comum que deve ser trabalhada. Deve ser trabalhada com honestidade de propósito e perceber que, mediante posicionamentos distintos, havendo o interesse das partes em atender a um interesse maior que possa ser o da empresa, fica um pouco mais fácil de se procurar um denominador comum. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que é necessário, quando se está face ao conflito, entender que não é o conflito, não é o interesse de uma parte ou da outra parte que é relevante, mas torna-se bem mais relevante o interesse da empresa. Pessoas agindo com honestidade de propósito podem gerar ganhos desse tipo de pensar diferente. Okay? Um artifício que eu sempre sugiro que os meus alunos pensem, mediante conflitos, é que entre o mito do bolo fixo, entre o sim ou não, entre isto ou aquilo, ou o 0 e o 1, existem milhares de opções. Entre 0 e 1 há uma infinidade de números. Eu quero dizer com isso que uma terceira via pode ser uma situação bastante interessante para se gerenciar conflitos. E a partir daí, temos o entendimento que o conflito, embora não seja algo que nós desejemos, é algo que nós podemos tirar proveito. Nós podemos fazer com que o conflito torne-se extremamente interessante como fonte de aprendizagem, como equipes que debatem situações com honestidade de propósito para atender ao interesse maior. Interesse maior esse que seria justamente os interesses da empresa. Tá bom?
Bom, eu deixo para vocês hoje, então, nessa breve apresentação, esse breve comentário, que os conflitos bem gerenciados tornam-se focos de aprendizagem e desenvolvimento das empresas. Como dizia Nelson Rodrigues, não é de uma forma um pouco tosca, mas de qualquer forma ele dizia que toda unanimidade é burra. E quando se tem pessoas pensando de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo, tornam-se valores que serão acrescidos ao dia a dia da empresa. Ok? Amigos, gerenciamento de conflitos é o segundo passo, depois nós identificarmos a relevância dos conflitos, entendemos que não é o pior dos mundos, pode ser foco de aprendizagem e solidificação de equipes. Eu desejo a todos um excelente dia e agradeço a participação de vocês nesse vídeo.